O Jones falou aí sobre, por exemplo, a Previdência, que ela é insustentável. Tem alguma forma de reverter isso? Porque pra mim também é. Eu já não acredito na aposentadoria mais aqui no Brasil. Eu até falo pra galera, não vai adiantar, você tá pondo dinheiro lá e não vai voltar. Na verdade, ela é insustentável porque o sistema tornou ele sustentável, né? Quando você ataca os direitos trabalhistas, você precariza o trabalho, na realidade você está tirando a base que sustenta a Previdência, como o Jones falou. As pessoas vão para a informalidade, não está contribuindo para a Previdência. Você é crítico também dessa reforma trabalhista? Então, na realidade, com o tempo, o que o modelo econômico que o sistema vai fazer é realmente destruir todo o modelo de Previdência e Seguridade Social que a gente tem no país. Então, e é muito louco, desculpa te cortar, mas na época eu lembro que, tipo, era um discurso político, assim, que a gente tem que fazer a reforma da Previdência, porque senão a gente não vai conseguir se aposentar, é insustentável. Então, assim, muita gente, eu comprei esse discurso, assim, sabe? Eu apoiava a reforma da Previdência, e hoje eu vejo que é mais uma cilada, então, que a gente caiu. Isso na realidade isso permeia todo. Eu até tive o Primo Rico lá, ele tinha. Eu não gosto de comentar coisas dos outros, de atacar, mas eu fiquei indignado que o Primo Rico colocou um post no Instagram que na realidade gera xenofobia, preconceito, gera tudo. Ele botou um gráfico dizendo no Norte e Nordeste tem mais Bolsa Família que CLT. E simplesmente postou. Quando eu olhei o comentário assim, gerou uma revolta dessa extrema-direita de xingar nordestino, de atacar, dizer que até de que tinha que matar, tinha que morrer, tinha que separar o Brasil, tudo que a gente viu lá quando o Bolsonaro fez isso na eleição, né? E aquilo me deixou muito transtornado. Eu peguei e gravei um vídeo e peguei um outro gráfico, né? Porque você vai comparar Bolsa Família com o CLT, ele gerou uma percepção no público dele de que tem mais gente ganhando Bolsa Família que trabalhando. Só que as pessoas que trabalham no Norte e Nordeste com o CLT é só 26% da população. O resto todo está na informalidade, é pejotizado, é um MEI, é o cara do iFood. Então, assim, você gera uma percepção de colocar uma pecha no nordestino e quem está no Norte de que ele não trabalha, ele é vagabundo e prefere Bolsa Família. Que me deixou revoltado, eu gravei um vídeo e botei esse outro gráfico, né? E fiz uma crítica muito forte. Por que eu estou falando isso? Porque existe... Ao longo do tempo que o modelo neoliberal foi criando na sociedade, foi realmente tirando as pessoas da formalidade, jogando para a informalidade, porque isso interessa ao modelo, né? Se não existisse a informalidade do entregador do iFood, do motorista do Uber, essas empresas não existiriam, porque o modelo não para de pé. Esse modelo do Uber, do iFood, só para de pé com pessoas precarizadas, trabalhando por quase nada. O cara tem que fazer um investimento para ter o carro, o cara tem que fazer um investimento para ter a moto, o cara tem que fazer a manutenção, o cara tem que fazer tudo. Infelizmente, o cara faz... Eu estava até falando com o Safata, né? O cara, esse discurso do empreendedorismo, ele só é possível porque o salário mínimo é o que é. Aumenta o salário mínimo para 3 mil, se a pessoa vai querer ficar na informalidade. Entendeu? Então, o sistema põe o salário mínimo para ficar um troço muito ruim. Aí você fala assim, pô, é melhor eu dirigir o Uber e ganhar 2 mil do que ganhar 1.500. Na cabeça do cara ali, que está pensando no dia a dia de como vai pagar o gás, o R$500 a mais para ele fazer diferença. E aí ele entra nessa ilusão que aquilo é melhor. Vai fazer aquilo. Só que ao longo do tempo ele vê que, putz, furou o pneu, é um custo a mais, vou ter que fazer a manutenção, é um custo a mais. Eu não tenho nenhum tipo de direito trabalhista, né? Não vou ter previdência, o cara... Só que quando o cara descobre isso lá na frente, já foi. Então aí fica incentivando o modelo de empreendedorismo, porque para as grandes empresas isso é bom. Eu não quero você na CLT. Eu quero que você se dane, abre sua empresa tal, e se vire. Se der errado, o problema é seu, eu não tenho nada com isso. Entendeu? E aí eu vou precarizando as pessoas, que aí, como diz o Maio, eu preciso desse exército de reserva, né? Para sempre que eu abrir um negócio aqui, eu ter mão de obra barata. Senão, então, assim, tem várias etapas do que foi feito desde a Revolução Neoliberal que foram todos contra a classe trabalhadora. Todos foram para precarizar o trabalho, todos foram para manter um exército de reserva, para quando você quiser ter uma empresa, você vai ter mão de obra barata. Entendeu? Terceirização também é isso. Por que as empresas terceirizam? Pô, eu prefiro terceirizar, você abre uma empresa, você recontrata os dois aqui, o problema é seu. E aí eu vou pressionar você, aí você vai ser, no linguajar lá, o capitão do mato. Sim. Eu não vou mais chicotear ninguém, toma um chicote, você se vira. E aí você, como meu fornecedor, eu começo a pressionar você para você baixar o seu custo. Para ser bom para mim, para melhorar o meu retorno, entendeu? Então, assim, o que foi construído ao longo do tempo é isso. E é isso que a gente tem que ter consciência. Né? É contra isso que a gente tem que lutar.
E aí, pegando um pouquinho do que o Jones falou, qual que é o problema, assim? Que eu falei, a gente tem que gerar essa consciência de classe e fazer esse conhecimento chegar nas pessoas. Mas, por outro lado, a gente precisa ter um líder. Porque quando tiver a massa pronta, mobilizada, eu preciso ter um líder. E o Lula, pelo histórico dele, ele sempre, no histórico sindicalista dele, ele é um conciliador. Ele não é um cara de ir pro enfrentamento, pro embate. E o negócio dele sempre foi conciliar. É o que a gente vê ele fazendo. Tentando conciliar, entendeu? Tentando o outro lado. E até agora com esse movimento, né? Eu vi até que você gravou lá com o Eduardo também do Somos 99%. Isso. A gente tem que ir pro enfrentamento. E o Lula, infelizmente, ele não tem esse perfil. Ele tem um perfil de conciliar, não de enfrentar. E eu acho que a gente precisa de uma liderança. Infelizmente, o Lula é um grande animal político, né? Mas ele não tem essa característica. A gente precisa de alguém com a característica de liderar essa insatisfação que está na população. Tem que ser um líder que vai para o enfrentamento. Mas só um ponto. O Lula enfrenta quando a biografia dele está em risco. Aí quando a biografia dele tá em risco, ele é um leão, corajoso, é um cara de uma fibra moral, inclusive acima da média. Quando ele foi preso no negócio da Lava Jato, por exemplo, e tal, a coragem pessoal que ele demonstrou ali, acima da média. A gente compara, por exemplo, com a postura do Bolsonaro, né, que é um covarde de marca maior. Só que o Lula, ele só compra o enfrentamento quando a biografia dele tá em risco. Mas o enfrentamento para as grandes causas nacionais do povo trabalhador, aí não. Aí nunca tem um enfrentamento. Tá judiando demais do Lula. Hein? Não é judiando, é porque, veja, esse elemento que o Cobori falou, isso é importante, porque, veja, o povo não existe em abstrato, né? O povo, ele se move a partir das suas organizações políticas, do seu tecido organizativo e das suas lideranças. Sem querer entrar em treta com meus amigos anarquistas, mas a ideia de um povo em abstrato, sem líder, sem organização, sem burocracia, no bom sentido da palavra burocracia, sem sindicato, sem movimento, sem lideranças e tal, isso não existe. O povo, ele se move historicamente a partir das suas organizações e dos seus líderes. Existe uma dialética entre líder e povo, né? O líder, ele só tem força porque ele tem um povo, uma classe, um grupo social que ele dá esse respaldo e, ao mesmo tempo, esse grupo, classe ou povo, ele precisa de uma figura de síntese histórica, né? Que vai personificar ali as demandas, as aspirações, as lutas e por aí vai. É um problema sério no Brasil que a maior liderança popular, e aí ninguém duvida que o Lula seja a maior liderança popular viva do Brasil, é isso. Mas é um problema sério do Brasil que a nossa maior liderança popular nunca cumpre uma luta, porra. E veja, ninguém tá cobrando aqui do Lula a Revolução Socialista, né? Ninguém tá cobrando aqui a Revolução Socialista, ler o Capital. Mas vou dar um exemplo nesse assunto da Previdência. A Previdência hoje, ela tem um problema? Ela tem um problema, mas não porque tem muito direito, não porque paga uma aposentadoria muito alta. Se você for pegar a Previdência, ela tem 3 problemas centrais. O primeiro problema central é que o governo Itamar Franco, mineiro, aqui, criou a DRU, a Desvinculação de Receitas da União, que permite todo ano tirar, agora está em 30%, quando foi criado era 20% do recurso da Seguridade Social, que pega saúde, previdência e assistência social, e colocar para estabilização e pagamento da dívida pública. Então foi criada a DRU, que assim que foi criado o modelo de previdência social brasileiro na Constituição de 88, no governo seguinte já se cria um mecanismo de desfinanciamento, que é a desvinculação de receitas da União, que era a promessa histórica do PT, quando entrasse na presidência, acabar com a DRU, e eles renovaram a DRU e inclusive depois aumentaram para 30%. Então tem um primeiro problema aqui que é desfinanciamento crônico da Seguridade Social. Aí vem um segundo problema, que é empresa no Brasil praticamente ficou viciada em sonegar o pagamento que deve para a Previdência Social. Então você pega os números de dívidas previdenciárias de empresas, dá mais de 3 trilhões. Alguns, inclusive, não são recuperáveis, porque são empresas que já faliram e não sei o que, fechou. Mas assim, é uma prática crônica de desfinanciamento da contribuição previdenciária, e inclusive nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o Congresso volta e meia dá uma rodada de isenção de pagamento previdenciário para as empresas, né? Aí vem o terceiro problema, que é a explosão de informalidade / desemprego. O Brasil, ele ainda tem uma demografia majoritariamente jovem. Ainda tem. E o Brasil tem carências estruturais
gritante. Então o Brasil tem mais de 20 milhões de famílias que moram em situação precária. O Brasil não tem a universalização do saneamento básico. O Brasil não tem a universalização do acesso à água potável. No meu estado, Pernambuco, 1 a cada 5 pernambucanos tem água potável. Água, que é o negócio mais básico que existe. Então, o Brasil, por exemplo, tem um problema seríssimo que é poluição de rios urbanos, poucas áreas verdes e por aí vai. O Darcy Ribeiro, lá nos anos 80, ele falava de conjugar uma política de pleno emprego com um programa de recuperação ambiental e combate à despoluição, como se falava da época. Antes desse debate gringo do Green New Deal, né, a ideia era pegar o Estado, planejar uma série de grandes obras públicas focado em construção de moradia popular, saneamento básico e despoluição de rios, construção de áreas verdes, reflorestamento e por aí vai. Então você conjugava uma ação ativa do Estado para gerar emprego em massa, emprego formal, e melhorar a qualidade de vida das pessoas, criar direitos, né? Moradia, direito a um ambiente agradável, sem poluição, sem degradação e por aí vai. Fazendo isso, você conseguiria aumentar violentamente a formalização da força do trabalho, consequentemente recuperar a base contributiva da Previdência Social e sanar os problemas financeiros da Previdência. Só que é claro que para fazer isso, você precisa comprar enfrentamento. Você precisa, por exemplo, reivindicar o lugar do Estado como um planejador da alocação da força de trabalho. Dizer quem vai decidir para onde é que vai a força de trabalho não vai ser o mercado privado. Vai ser um planejamento nacional para melhorar as condições de vida do povo trabalhador. Então a gente quer garantir saneamento básico para todo brasileiro, casa digna para todo brasileiro, e a gente quer enfrentar os problemas de poluição, desmatamento e degradação ambiental. Hoje é possível fazê-lo. Agora é isso cobra um enfrentamento, uma mobilização nacional, uma politização, colocar em movimento os sindicatos, os movimentos sociais, a intelectualidade, todo mundo que está preocupado com moradia popular, preocupado com degradação ambiental, com a crise climática. Infelizmente, a nossa liderança não faz isso, nunca vai fazer, porque está aí 40 anos de prova, né? E qual é o problema maior? A liderança não querer fazer isso, tudo bem, é com ele é sorte. O problema é a gente volta pro ditado argentino. O problema é que as bases não cobram. Não cobram. Então, assim, se naturaliza a ideia de que a gente vai para o quinto governo dito progressista, e esse quinto governo dito progressista não deixou nenhum legado de uma reforma estrutural. A última reforma, Cobori, que a gente teve no Brasil foi a criação do SUS. Constituição de 88. De lá para cá a gente não teve mais reforma, a gente teve políticas públicas, que são importantes, massa e tal, mas reforma é um negócio mais profundo que política pública. Então assim, são 5 mandatos, a gente teve uma reforma. O governo Petro na Colômbia, a Colômbia com 11 bases militares dos Estados Unidos, cercado de milícia paramilitar de extrema-direita armada até os dentes, o governo Petro em um mandato está deixando um legado de reformas maior do que 5 governos progressistas no Brasil. Então, se a gente não mobiliza para esse enfrentamento, se a gente não coloca os grandes temas nacionais em tela, por exemplo, o Cobori vai passar o resto da vida criticando o modelo neoliberal e cada ano vai ter que dizer assim, ó, piorou isso, piorou aquilo. Porque, para além da conscientização, a gente precisa colocar isso em movimento. E aí, meu amigo, se as lideranças não querem colocar em movimento, elas precisam ser trocadas, né? John, você cobra. Depois você fala do governo lá, só pra gente ficar nessa linha aqui. Você cobra ferrenhamente, outras pessoas cobram. Aqui, velho. Outras pessoas cobram. Certo? Pode falar do governo. Não, vai lá. Eu vou pegar uma água ali. Manda aí. Não, eu só queria saber o que o governo fez lá de reforma, só isso. Eu nem ia fugir da assunto. Até agora fez uma reforma da Previdência que ampliou a cobertura previdenciária para 3 milhões de idosos que estavam descobertos da Previdência Social. Então, ampliou a cobertura da Previdência, melhorou o pagamento e reduziu o papel do setor privado na gestão da Previdência Social, fortalecendo a estrutura pública. Fez uma reforma trabalhista que aumentou o pagamento de adicional noturno, que aumentou o pagamento, o percentual de horas extras, que regulamentou a jornada de trabalho para 8 horas, que garantiu o direito ao que se chama lá de jovem aprendiz. Está fazendo uma política de reforma agrária abaixo do que prometeu, mas já entregou 500 mil hectares de terra para a reforma agrária. Está em processo de implementação de uma reforma da saúde, porque lá na Colômbia o sistema não existe SUS, né? O sistema de saúde é
privado, tal como no Chile, por aí vai. Então tá se criando um SUS na Colômbia com muita luta para tirar do setor privado a saúde, né? Criar uma estrutura pública de atenção primária, média e alta complexidade, e está defendendo também uma reforma radical na política energética e ambiental, porque a Colômbia depende muito da exploração de petróleo. Então, parar com a exploração de petróleo, usar a riqueza petroleira disponível agora para avançar na transição energética e mudar o mix de complexidade da economia para que ela dependa cada vez menos, aliás, da renda petroleira na geração de riqueza, na balança de pagamentos, na entrada de divisas e por aí vai. Então, veja, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma da saúde, reforma agrária, mudança da importância da renda petroleira na economia, e ainda tem outros enfrentamentos lá em debate. Isso em um mandato, com minoria parlamentar, sofrendo tentativa de golpe de Estado e com minoria na Suprema Corte. Porque no Brasil, o STF hoje é aliado do presidente Lula. Na Colômbia, o STF é adversário do presidente Gustavo Petro. Caramba. Cobori, você tem receio desse discurso do Jones fortalecer o antipetismo e talvez não é antipetismo, favorecer a volta da direita pro poder? Não, porque a galera fala, né? Pô, não pode